Deus, amém? Vocês estão aí? Amém. Oh Jesus, oh Senhor. Números 22, nós vamos ler a partir do verso 28. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu para que me espancaste já 3 vezes? Respondeu Balaão a jumenta: Porque zombaste de mim? Tivera eu uma espada na mão e agora te mataria. Replicou a jumenta a Balaão: Porventura não sou a tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? Ele respondeu: Não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão. Ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse: Porque já 3 vezes espancaste a jumenta, eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Na verdade, eu agora te haveria matado e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: Pequei porque não soube que estava neste caminho para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Tornou o anjo do Senhor a Balaão: Vai-te com estes homens, mas somente aquilo que eu te disser, isso falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Amém? Glória a Deus. Queridos, um momento muito importante que Israel estava passando era o momento em que Deus já havia concedido uma vitória ao povo de Deus, e agora o povo estava preparado, junto ao vale, próximo aos amorreus, e agora os amorreus estavam preocupados. Balaque, o príncipe dos amorreus, estava preocupadíssimo como que aquele povo corajoso, aquele povo que saiu e que já havia recebido notícias de que Deus já havia aberto o mar vermelho, de que Deus havia feito maravilhas por eles. Esse povo agora estava no quintal dele. O povo agora estava próximo dele. E ouvindo essa notícia, o Balaque então tem uma ideia diferente de não atacar o povo militarmente ou fisicamente, mas tentar uma guerra espiritual contra o povo de Deus. E numa guerra espiritual, a própria palavra de Deus diz: nós guerreamos espiritualmente. Numa batalha espiritual, nós devemos usar armas espirituais. Se a sua batalha, e muitas das nossas batalhas, ou a batalha do crente é uma batalha espiritual, então nós devemos lutar essa batalha espiritualmente. E se a tua batalha é espiritual, irmãos, para de tentar lutar essa batalha fisicamente. Para de tentar lutar essa batalha com o teu exército, com a tua inteligência, com a tua força, porque a batalha é espiritual. E por maior que seja o pecado de Balaque, por maior que seja o erro de Balaque, ele tinha um entendimento de que era preciso subjugar o povo de Deus espiritualmente, primeiramente para depois vencer a guerra. E é muitas vezes essa a estratégia do inimigo contra você, contra a igreja, contra o povo de Deus. Tentar vencer espiritualmente. Porque se o inimigo te vence espiritualmente, o resto, a vitória já está garantida nas mãos dele. Você já está perdido, você já está derrotado. Então, Deus usa o homem que
com seu intento mal, com seu coração mal, para mostrar a sua glória, para mostrar o seu poder. Balaque, e naquele tempo existiam os profetas, existiam os adivinhadores, existiam aqueles que eram conhecidos por fazer adivinhações, e um desses homens se chamava Balaão. E Balaão fazia as suas adivinhações por meio das vísceras de animais. Tirava-se o fígado e a partir da aparência do fígado ele conseguia fazer uma profecia, uma adivinhação. Não é à toa que nós vamos ver aqui diversos sacrifícios que foram realizados. A realidade é que aqui o homem muitas vezes se aproximava ou tentava se aproximar de Deus, mas não sabia muito bem como se aproximar, e essas situações ocorriam, essas questões ocorriam cotidianamente, assim como hoje, muitas vezes pessoas não sabem como se aproximar de Deus, ou ouvem falar como Deus fala e acaba tentando ir por um caminho que não é o caminho que agrada a Deus. Contudo, apesar de muitas vezes estarmos no engano, Deus pode falar conosco. E Deus usou essa situação para falar com Balaão. E da primeira vez, Balaque, e é preciso você entender que naquele tempo se acreditava que os deuses poderiam ser manipulados, que Deus poderia ser feito alguma coisa, que as bênçãos e as maldições dependiam da nossa manipulação ou das nossas atuações diante desse Deus. A partir de uma oferenda, a partir de algo que era entregue a esse Deus, eu poderia obter uma bênção, ou poderia até amaldiçoar outra pessoa. Muita coisa acontece hoje assim. E era o que Balaque queria, que o profeta viesse, que Balaão viesse e amaldiçoasse o povo de Deus, porque isso ele teria certeza da sua vitória, ele teria garantia de que ele seria vencedor na batalha. Então, Balaão se a princípio dispõe e vai ter com Deus, e Deus diz: não vá. E esse homem, apesar de ser um pagão, ele ouve a voz de Deus e ele não vai. Só que depois Balaque manda pessoas mais importantes, príncipes, promete cargos, promete subornos, promete presentes, entrega, e ele se coloca diante de Deus, e a princípio parece que Deus mudou de ideia, porque Deus diz: agora vai. Mas Deus faz um alerta, Deus diz: somente diga aquilo que eu disser para falar. Às vezes nós queremos mudar o coração de Deus. Às vezes Deus fala uma coisa para a gente diz: eu vou consultar Deus de novo. Quem sabe Deus não mudou de ideia. A gente sabe que não é a vontade de Deus, mas a gente diz: eu vou me colocar em oração, eu vou fazer um propósito com Deus, eu vou visitar a irmã que busca Deus no monte, eu vou fazer o que for preciso, mas eu quero uma resposta de Deus. Quando a gente diz eu quero uma resposta de Deus, na realidade a gente está dizendo: eu quero uma resposta que seja agradável a mim, que esteja de acordo com a minha vontade. A realidade é essa, irmão. A gente quer uma resposta de Deus que seja favorável a nós. E esse Balaão, então, busca Deus novamente. Deus diz: vai, mas fala aquilo que eu disser para falar. Só que nós estamos lidando com Deus que conhece o nosso coração. A Bíblia diz que Ele nos sonda e nos conhece. Ele conhece os nossos pensamentos. Ainda não tínhamos sido formados no ventre das nossas mães, mas Ele já nos conhecia e já nos sondava. E Deus, sabendo o que estava no coração de Balaão, sabendo que ele estava disposto a ir, pronto a amaldiçoar o povo de Deus, pronto a falar aquilo que estava no coração de Balaque, Deus resolve dar um ensinamento para esse homem. E às vezes os ensinamentos de Deus vêm das coisas mais inesperadas na nossa vida.
pedagogia de Deus é diferente, irmãos. E às vezes Ele nos ensina nos lugares e nas situações mais improváveis. Nos momentos em que a gente acha que está se dando bem diante de Deus, Deus nos ensina algo. Deus nos traz alertas. Deus nos mostra situações que precisamos enxergar. E aqui Deus usa uma jumenta. E parando para pensar na Bíblia, nós vamos ver algumas situações que Deus usa uma jumenta. Mas a mais importante delas é quando Jesus entra em Jerusalém, já caminhando para a sua crucificação, já entrando no período da paixão, em que ele pede uma jumenta que não havia sido montada, e as pessoas aclamam Jesus entrando em Jerusalém, dizendo: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E as pessoas colocavam as suas roupas no caminho para Jesus poder passar. Jesus estava sendo aclamado como rei, apesar de estar montado numa jumentinha. E o jumentinho, irmãos, não tinha, até hoje, não tem mais do que 1,5 m. Eu fiquei pensando, meu filho tem 1,32 m, está batendo aqui, está grande. Mas imagina um adulto montado num jumento de 1,5 m. O pé dele quase bate no chão. Então o adulto às vezes tem que andar com o pé encolhido para andar no jumentinho. Irmãos, às vezes Deus usa as coisas pequenas, insignificantes, as coisas que não damos valor, para nos ensinar coisas importantes. Essa jumenta havia sido montada por Balaão a vida inteira, como vimos aqui num diálogo que esse homem teve com um animal. E aparentemente era só um instrumento, um meio para se alcançar um fim. Mas Deus, preste atenção, Deus usa os meios que você tem, Deus usa os instrumentos que você tem, Deus usa as coisas que você tem para mostrar para você as coisas que Ele quer te ensinar. Para mostrar para você qual é o caminho que você tem que seguir, a direção que você precisa andar. Às vezes, irmãos, existem momentos na nossa vida que nós falamos: meu Deus, parece que hoje tudo está dando errado. Vai sair de manhã com a moto não pega. Vai sair de manhã com a bicicleta está com o pneu furado. Vai tentar ligar o carro não liga. Vai andar no meio do caminho, anda com o carro, sai 10 metros de casa, daqui a pouco o carro pifa, quebra, sai fumaça. Você não entende, você faz a manutenção, você faz tudo correto, mas aquele dia parece que é um dia terrível para você. E quando acontecem dias assim na nossa vida, nós precisamos pensar: o que é que Deus está querendo me ensinar? O que é que Deus está querendo falar comigo? O que é que Deus está querendo fazer usando essa jumenta aqui, que não é irmã não, deixa eu ficar aqui. Senão eu vou falar que eu estou apontando para a irmã. Usando essa jumenta, que é esse instrumento, esse meio de trabalho, esse meio de transporte, esse instrumento para fazer alguma coisa importante. O que Deus quer me ensinar com isso? Porque tem dia na nossa vida que tudo falha. Tem dia que tudo dá errado. Você liga, não encontra a pessoa, ou você acabou de falar com a pessoa, mas aí precisa confirmar uma coisa com ela, vai ligar de novo, cadê? A pessoa não atende mais o telefone. Aí você fica bravo, joga o telefone no chão, xinga a pessoa quando ela atende. Perdeu uma oportunidade de negócio, perdeu uma chance. Perdeu um tempo tentando tentar contato com aquela pessoa. E às vezes nós pensamos simplesmente no natural. E Balaão estava indo realizar uma coisa espiritual com olhos naturais. Ele estava indo realizar uma ação importantíssima espiritualmente, mas com os olhos no natural, no dinheiro, na prata, no ouro, naquilo que estava sendo oferecido para ele. É um erro, irmãos, quando vamos fazer a obra de Deus visando algum benefício próprio, quando vamos fazer a obra de Deus visando algum benefício para nós, quando vamos fazer algo ou falar no nome do Senhor, esperando que Deus nos recompense em troca por alguma coisa que podemos dizer. Oh Senhor, pessoas estão
criando ministérios ou formando ministérios com esse propósito, com o propósito de ganhar dinheiro, com o propósito de ganhar recursos, com o propósito de fazer o seu nome conhecido, de fazer ou de ser notoriamente reconhecido diante dos homens. Balaão, a sua fama se espalhou. Ele era um homem que falava em nome do Senhor. Para você saber, em 1967, agora, recente, foram encontrados inscrições das profecias de Balaão, de séculos e séculos antes de Cristo. Então, as palavras que esse homem falou eram palavras que eram importantes, porque apesar dele não ter tido um conhecimento, uma escola, um ensinamento formal a respeito de Deus, ele ouvia Deus, ele escutava Deus. E uma coisa não podemos negar, esse homem temia o Senhor. E no meio do caminho, irmãos, quando Balaão estava com a sua jumenta, aparece o anjo do Senhor com uma espada desembainhada. Eu não sei, irmãos, que você imagina que é o anjo do Senhor com uma espada desembainhada. Mas eu imagino que o anjo do Senhor não seja uma de pequena estatura. Não imagino que a espada do Senhor seja uma espada curta, pequena. E muito menos que uma espada desembainhada com fogo seja algo que a gente não consiga ver. E tudo isso ele não conseguiu enxergar, mas a jumenta viu. Às vezes nós podemos estar numa cegueira espiritual tão grande, irmãos, que o mundo à nossa volta consegue ver coisas que nós não vemos. E às vezes as pessoas que nós falamos que não temem a Deus, que não servem a Deus, têm mais educação do que aqueles que estão dentro da igreja, aqueles que temem a Deus. Tem mais fé do que aqueles que estão na igreja, do que aqueles que temem a Deus. Tem mais conhecimento ou falam mais de Deus do que aqueles que estão na casa de Deus, aqueles que participam do culto. Às vezes nós podemos estar seguindo o Senhor simplesmente por uma religião e não por um compromisso, por uma intimidade, por um encontro verdadeiro com Ele. Deus estava se opondo a Balaão e ele não estava vendo. Tem caminhos nossos. Existem momentos da nossa vida que Deus está se opondo e nós não estamos vendo. E o nosso meio de transporte está dizendo, eu não vou por aí, eu vou para o outro lado. E a jumenta, quando viu o anjo do Senhor a primeira vez, ela foi para o campo, ela fugiu daquele caminho. Depois ela imprensou o pé de Balaão no muro e ele deu, em todas as vezes ele espancava a jumenta. Porque a gente quer resolver no nosso braço, se não der certo eu vou bater. Eu vou resolver, eu sei fazer, eu tiro de lá. Está lá, tem que expulsar, vou expulsar. A gente faz do nosso jeito. Até que a jumenta se sentou, empacou. Não sai daqui, ninguém me tira. O Balaão ficou bravo, começou a espancar a jumenta novamente. Começou a bater. Quantas vezes, irmãos, nós queremos tirar, como Moisés, água de pedra, batendo, espancando, e não fazendo aquilo que Deus falou. Porque Deus havia falado, por exemplo, para Moisés, que era para ele ordenar a rocha. E às vezes nós estamos espancando, nós estamos batendo. E Balaão se irou. E a ira não produz a justiça de Deus. Muitas vezes na ira nós quebramos as coisas, nós falamos palavras que nos arrependemos. É na ira que casamentos são desfeitos. É na ira que nós fazemos que o filho saia de casa. É na ira que nós começamos a amaldiçoar aqueles a quem deveríamos abençoar. É na ira que nós falamos besteira, que nós criamos uma guerra. É na ira que nós fazemos coisas terríveis e nos afastamos de Deus. Balaão estava afastado do propósito. Balaão estava distante daquilo que Deus queria. A palavra de Deus nos fala, aqui na segunda epístola de Pedro, se você encontra aí,
2 Pedro, capítulo 2, no verso 15. 2 Pedro 2,15, peraí que é a próxima página aqui. Diz assim: abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Então, o animal de carga precisou falar com ele, para que ele pudesse ter visão espiritual. Para que ele pudesse... O curioso é que Balaão não ficou espantado com o animal falando com ele. Ele, que tinha costume de enxergar as coisas por meio dos animais, falou com o animal normalmente e tentou ali se justificar, até que o animal mostra e o anjo do Senhor se revela para ele, e ele consegue então ter visão espiritual. Balaão aqui está, irmãos, recuperando a sua visão espiritual. Deus está ensinando a Balaão a abrir os olhos. Verso 31. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor. Deus precisa abrir os olhos da igreja. Deus precisa abrir os nossos olhos, para que a gente possa enxergar em qual situação, em qual caminho nós estamos nos opondo a Deus. Nós estamos nos opondo à palavra de Deus, ou nos opondo àquilo que Deus quer para a nossa vida. Em qual caminho estamos indo na direção errada? Porque quando a jumenta sai da direção, Balaão se ira. Quando a jumenta vai para a via, Balaão se ira. Quando a jumenta empaca, Balaão se ira. E às vezes existem situações na sua vida que estão empacadas, estão indo em uma outra direção, está causando até uma dor em você. E você fica irado com isso, bravo. Mas eu pergunto, será que a intenção do teu coração é a intenção de Deus? Porque Deus havia falado para ele ir. Não esqueça disso. Deus mandou você estar lá. Deus mandou você ir para lá. Mas é a intenção do coração que Deus está dizendo, não é essa a intenção que eu quero. O objetivo de estar lá, o propósito de estar lá, você pode até ter. Mas o que está no teu coração, o que você quer, para que você quer o poder, para que você está querendo esse cargo, para que você está querendo chegar àquele lugar, para que você está querendo chegar a essa posição, para que você quer chegar diante dos poderosos? É para se vangloriar? É para receber presentes? É para ganhar mais? É para simplesmente se autoafirmar? Deus está dizendo, não, você está indo lá para a minha glória. Eu vou te dar para te abençoar, para você revelar o meu poder, para você revelar a minha graça, para você mostrar para todos que sou eu que te dou, sou eu que faço na tua vida, é eu que te abençoo, é eu que realizo, é eu que te chamo, é eu que faço milagres na tua vida. Deus havia derrotado os amorreus, a fama do povo de Deus também tinha chegado lá. Os moabitas estavam nervosos, preocupados. E a palavra de Deus diz que eles estavam da além do Jordão. E da além do Jordão, nós precisamos lembrar que ficam 2,5 tribos. 2,5 tribos ficam fora, o além do Jordão. Porém, quando se chega esse pedido a Moisés, se você, eu não me engano, está aqui no capítulo 32, Moisés vai dizer, olha, vocês até podem ficar, mas vocês vão ter que ir para a frente de batalha. Vocês vão ter que lutar junto conosco. Vocês vão ter que participar da guerra junto conosco.
Esse povo que era conhecido pela guerra, esse povo que era conhecido por agora fazer a vingança de Deus, ou ser usado para realizar e cumprir os propósitos de Deus, só era assim porque Deus tinha um propósito, porque Deus tinha um chamado na vida deles. E Balaão não podia falar contra isso, Balaão não podia ser levantado contra isso. Então, quando o anjo fala com Balaão, ele diz: olha, agora você vai, mas você fala aquilo que Deus mandar você falar. Sabe, minha irmã, Deus mandou você ir, mas você tem que falar aquilo que Deus mandar você falar. Deus mandou você ir, mas você tem que ver e reportar aquilo que Deus te mostrar. Você tem que falar aquilo que Deus falar aos teus ouvidos. Você tem que falar aquilo que Deus revelar para você. Você tem que abrir a tua boca e falar das maravilhas que Deus tem feito na tua vida, porque você tem um testemunho, porque Deus tem feito uma obra na tua vida, porque grandes milagres têm acontecido ao teu redor, e tudo isso faz parte do propósito de Deus para você. Faz parte de um plano de Deus para a sua vida. Aquilo que você tem visto e ouvido faz parte do milagre de Deus. Imagina Balaão falar para as pessoas: a jumenta falou comigo. É doido, é maluco. Tem que ir para o hospital, tem que ser internado. Mas foi a jumenta falar com ele que o trouxe de volta para o caminho. Foram as loucuras de Deus que fizeram com que ele voltasse à sanidade, a buscar a Deus, ou a ouvir a voz de Deus, a entender que Deus era mais importante do que o príncipe, a compreender de que Deus era mais importante do que o dinheiro, do que a prata, do que os recursos, do que o poder, do que qualquer coisa que poderia ser oferecida a ele. Precisamos compreender isso, irmãos, que estamos servindo a um Deus que é poderoso, a um Deus que abre portas, a um Deus que pode fazer um milagre, a um Deus que ainda pode fazer coisas grandiosas e poderosas para nos trazer de volta. Ah, que coisa boa quando Deus nos traz de volta, quando Deus nos ensina, quando Deus nos mostra: eu estou contigo, eu não te deixei, eu não te trouxe para cá em vão. Eu te trouxe com propósito, eu falo com você com propósito, eu ministro na tua vida com propósito. Muitas vezes Deus nos ensina dessa maneira, abrindo portas, fazendo maravilhas, coisas espantosas, que se você falar para as pessoas, as pessoas vão dizer: você está maluco, isso não é verdade. Mas são essas coisas que te trazem para o caminho, são essas loucuras que te trazem de volta a buscar a presença de Deus, que te colocam na posição de servo, daquele que simplesmente transmite o que Deus fala. Porque se a jumenta era instrumento para Balaão, você é instrumento de Deus. Você simplesmente é uma ferramenta nas mãos de Deus, que Deus usa. E é muito ruim, irmãos, quando uma jumenta tem que falar aquilo que nós deveríamos falar. É muito ruim quando as pedras clamam, quando nós é que deveríamos clamar. É muito ruim, queridos, quando é o mundo que ensina aquilo que a igreja deveria estar ensinando. Quando é o mundo que dá o exemplo que a igreja deveria estar dando. Então o Senhor nos chama, irmãos, para sermos para esse mundo a pedagogia de Deus, o ensinamento de Deus. Por isso que você tem que ser o melhor lá no seu trabalho, o melhor lá na sua profissão. Por isso que você tem que ser o melhor naquilo que você faz. Porque lá você vai revelar a glória de Deus. É por isso que você tem que ser o melhor em tudo que você fizer, não para os homens, e fazer não para os homens, fazer para Deus. Porque você é servo de Deus. E por servir a Deus, você vai revelar a glória de Jesus no momento certo, no momento escolhido por Deus. Balaão então recebe, entende qual é o seu propósito e é colocado de volta na direção, no caminho. Então ele fala a primeira vez, Balaque o convence a tentar de novo, tenta de novo. Te dou uns presentes melhores aqui. Você tenta de novo falar, fala aquilo que está no meu coração, aquilo que eu quero.
Tenta de novo. E ele tenta. E no capítulo 23, no verso 18 em diante, Balaão transmite a Balaque aquilo que foi falado por Deus. Então proferiu, verso 18, 23, 18, de Números. Então proferiu a sua palavra e disse: levanta-te, Balaque, e ouve. Escuta-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não o cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, não posso revogar. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor seu Deus está com ele, no meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Deus os tirou do Egito, as forças deles são como as do boi selvagem. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus? Eis que o povo se levanta como leoa e se ergue como leão. Não se deita até que devore a presa e beba o sangue dos que foram mortos. Amém? Contra o povo de Deus não vale encantamento. Não tem trabalho que possa ser feito contra você. Não tem nada que possa ser feito para te atingir espiritualmente, quando você está no propósito de Deus, quando você está debaixo de uma direção de Deus, quando você faz parte do arraial de Deus, do povo de Deus. É Ele quem guerreia as tuas guerras, é Ele quem luta as tuas batalhas, é Ele quem vai à frente daquilo que você realiza. E um dos propósitos de Deus, e uma das mensagens de Deus para a sua igreja, e que Ele concedeu autoridade a cada um de nós, é pregarmos o Evangelho a toda criatura. Abrimos a nossa boca. Romanos, no capítulo 10, aqui já para encerrar, Romanos, capítulo 10, versos 13, do verso 13 ao 15, diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas ou boas novas, que é o Evangelho. Queridos, nós temos na nossa cabeça 7 portas de entrada, e a gente sabe da importância do número 7 na Bíblia. Então temos 2 olhos, 2 narinas, 2 ouvidos, uma boca, mas também temos a possibilidade de tirar do nosso coração, porque a Bíblia fala que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Um tesouro que temos, que é o nosso coração. Podemos transmitir a palavra de Deus, e essa palavra vai chegar em outros corações, mas nós só podemos transmitir aquilo que sai da mente, aquilo que sai da cabeça e vai para o coração, aquilo que penetra o nosso coração. Isso quer dizer que eu só posso transmitir aquilo que se torna parte da minha vida, aquilo que deixou de ser teoria e se tornou prática, aquilo que deixou de ser simplesmente uma letra no papel, um conhecimento abstrato, e se tornou algo real na minha vida. E o teu relacionamento com Deus é algo real. Deus quer ter um relacionamento cotidiano contigo. Deus quer falar contigo todos os dias. Isso não pode ser algo simplesmente escrito, simplesmente falado, comunicado. E a palavra de Deus está dizendo: como, pois, invocarão se não crerem? E como pregarão se não forem enviados? Como crerão daquele de quem nada ouviram falar? Porque para ouvirem falar, precisa de um pregador.
Para ouvirem falar, precisa de alguém que se levante e diga, eu irei. Para ouvirem falar, precisa de alguém que tenha experiência e compromisso com Deus, como você tem. Alguém que tenha intimidade com o Senhor. É por isso que precisamos aprender com a jumenta. Precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Porque às vezes estamos indo contra o Senhor. Às vezes estamos indo na direção errada. E Deus está dizendo, não, eu te chamei para pregar. Eu te chamei para anunciar. Eu te chamei para proclamar. Eu te chamei para tocar em vidas, a salvar vidas, a criar esperança, a fazer com que aquilo que está morto torne a ressuscitar. Eu te chamei para isso. Esse é o propósito que Deus tem com a tua vida. Esse é o ensinamento que Deus tem para você. Então para de fugir, para de empacar, para de tentar provocar dor em si mesmo, ou se automutilar, dizendo, olha, mas eu sou tão pequeno, eu sou tão fraco. Não, Deus chamou você desse jeito aí, para pregar o Evangelho, para ministrar a palavra de Deus, para ser instrumento nas mãos dele. Deus te chamou dessa maneira. Balaão, que apesar de ter saído dos caminhos do Senhor, quando ele voltou para os caminhos de Deus, quando ele voltou a ouvir a voz de Deus, ele foi capaz de trazer palavras belas para o povo de Israel. Oh Senhor, Deus sabe que quando você é uma bênção, irmãos, quando você está nos caminhos de Deus, até você olha para você e diz, meu Deus, eu sou bênção mesmo. Eu consigo até fazer alguma coisa boa quando eu estou servindo a Deus, quando eu estou sendo sincero diante de Deus. Deus sabe, irmãos, das tuas capacidades, até onde você pode ir, aquilo que está no teu coração, os sonhos que Deus colocou lá, que você diz, parece que Deus esqueceu, parece que esses sonhos ficaram adormecidos, esquecidos, mas Deus não esqueceu. O propósito dele vai se cumprir na sua vida. Sabe, esse curso que você tem feito, esse esforço que você tem realizado, tudo isso coopera para o bem. Tudo isso faz parte do projeto de Deus para a sua vida. As lutas que você tem enfrentado hoje faz parte do ensinamento de Deus para mostrar quem é você, ou para te ensinar muita coisa que você ainda precisa aprender diante de Deus. Balaão tinha sua fama, mas ainda precisava ter visão espiritual. Talvez você seja muito bom na área que você trabalha, talvez você seja muito bom nas coisas que você realiza no dia a dia. Quem faz bolo, talvez você faça o melhor bolo do bairro, talvez você faça a do Lelê, mas tem até doce da Lelê lá fora, ela é muito boa nisso. Mas talvez Deus te queira usar o teu talento, o teu conhecimento, aquilo que você é bom, para mostrar, eu posso usar isso para a glória de Deus. Eu posso fazer isso com que esse seu talento, essa sua habilidade, seja usado para a glória do meu nome, para o louvor do meu nome. E foi isso que Balaão teve que aprender. Ele teve que aprender que essa sua sensibilidade espiritual para ouvir a Deus precisava ser usado para a glória de Deus, para o louvor do nome do Senhor. E ele teve que profetizar, irmãos, contra um rei. Eu não sei se você teria coragem, eu não sei se eu teria coragem disso. De estar diante de um homem que poderia me matar, que poderia acabar com a minha vida. E falar o contrário daquilo que ele quer. O contrário daquilo que ele deseja. Ele poderia ter negado, eu te dei presente, eu trouxe você até aqui, eu fiz tanta coisa, mandei os melhores príncipes para você, e agora você vem e fala aquilo que eu não queria ouvir. Ele disse, eu estou aqui para falar aquilo que Deus mandou falar. E essa deve ser a sua missão como pregador. Às vezes a igreja quer receber aplausos do mundo. Às vezes, como igreja, nós queremos receber tapinha nas costas do mundo. Queremos assumir o discurso do mundo para agradar. Queremos assumir as palavras que o mundo usa para poder agradar aqueles que estão à nossa volta. Enquanto Deus diz, fala aquilo que eu coloquei na sua boca. Fala e prega a minha palavra, porque ela é poderosa para atingir o objetivo. A Bíblia diz que ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes.
ela é capaz de penetrar a alma e o coração. Ela é poderosa, irmãos, essa palavra que você tem. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Antes de nós trazermos no altar os nossos dízimos e ofertas, cadê os irmãos de louvor? Vem para cá. Eu queria fazer uma oração por você. Eu quero orar por você que tem um propósito, que tem uma direção de Deus. Você que está indo por um caminho, e você talvez tenha enfrentado muita oposição nesse caminho, muita dificuldade nesse caminho. Eu quero orar por você, pedindo para que Deus abra os seus olhos, para que Deus mostre, para que Deus fale contigo. Depois o pastor Rafael vai vir aqui, vai pedir a oferta missionária, amém, pastor? Não combinei nada, mas eu combino agora com o irmão. Eu quero orar por você, pedindo para que Deus abra os seus olhos, te dê direção. Você que precisa tomar uma decisão essa semana, você que precisa essa semana realizar algo importante, e você tem tentado realizar com o seu esforço, talvez seja a hora de você chamar Deus para o negócio. Talvez seja a hora de você colocar Deus nessa situação, dizer: Senhor, vem comigo, porque eu preciso do Senhor, eu preciso da tua direção. E talvez Deus mostre para você que você estava indo por um caminho totalmente errado. Às vezes o nosso caminho, queridos, é um caminho de choque, de bater de frente, de colocar o meu pensamento, é aquilo que eu penso, eu sou assim mesmo, e às vezes a gente não releva nada, a gente deixa de falar ou de alcançar corações, porque a gente está batendo de frente, enquanto Deus está nos ensinando. Espera a hora certa para falar, espera o momento certo, porque eu vou abrir a tua boca, você vai falar, e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida, amém? Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fala conosco. Obrigado pela tua direção, Pai. Obrigado, Espírito Santo, porque não estamos sozinhos nessa caminhada. Não estamos, Pai, com aqueles príncipes que querem nos levar, Senhor, para o lugar da vaidade, para o lugar que conforta o nosso ego, para o lugar, Senhor, em que vamos receber prêmios, em que vamos colocar num lugar elevado, Senhor. Meu Pai, nós queremos seguir o Teu caminho. E o Teu caminho muitas vezes nos leva a uma posição de oposição. Nos leva a uma posição, Pai, em que vamos ter que bater de frente com algumas situações. Mas isso não quer dizer, Pai, que vamos fazer isso espancando, batendo, com vara, mas que vamos fazer isso com sabedoria. Por isso nos ensina, Pai. Tira da nossa mão essa vara humana, Pai, em que queremos bater, em que queremos espancar, Deus, os meios que o Senhor nos dá. Nos ensina, Pai, a usar, Deus, aquilo que temos para a honra e glória do Teu nome, para proclamar o Teu reino, Jesus, para proclamar a Tua justiça, Senhor, para dizer às nações o quão poderoso Tu és, Senhor, e quão grande é o Senhor, meu Pai, na nossa vida, e como o Senhor pode fazer maravilhas na vida deles. Pai, nos usa para falar àqueles que estão à nossa volta, a proclamar qual é a Tua boa mensagem, a Tua palavra, Senhor, a Tua palavra que muda, a Tua palavra que transforma, como foi dito, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E se o Senhor falou, Pai, o Senhor vai cumprir. Se o Senhor prometeu na vida do meu irmão, o Senhor vai cumprir na vida dele. O Senhor vai cumprir na vida da Tua igreja, na vida do Teu povo, em nome de Jesus. Abre os olhos dos Teus filhos, Pai. Mostra, Espírito Santo, qual a direção que o Senhor tem para a vida deles. Mostra, Senhor da glória, aquilo que o Senhor quer fazer com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém.